Solicitamos mais uma vez a todos que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso durante as atividades no auditório. Lembrem de baixarem o aplicativo para as perguntas. A comissão organizadora também disponibiliza, para aqueles que necessitarem, uma ambulância para... Olá, bom dia, eu sou Elisa Ventura. Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo CFA Play e CRA RJ Play. Nós damos início agora à Conferência Internacional Dupla, Como Transformar uma Ideia em uma Jovem Empresa. O tema será apresentado por Miguel Trigo, da Universidade Fernando Pessoa de Portugal, e por Satish Bala, do Canadá. Acompanhe. Neste momento, convidamos para subir ao palco o ilustre conferencista Miguel Trigo, de Portugal. Miguel Trigo é responsável pelas áreas de desenvolvimento e marketing digital da Universidade Fernando Pessoa e do Hospital da Universidade Fernando Pessoa. Enquanto consultor, Miguel Trigo ajuda empresas, startups e profissionais liberais a fazer crescer o seu negócio de forma mais inteligente, rápida e duradoura do que seus concorrentes. Miguel Trigo possui doutorado em Ciências da Informação e da Comunicação, Inteligência Competitiva, pela Université de Toulon-Var, França, e orienta alunos de doutorado nas áreas de inteligência de negócios e sistemas colaborativos de apoio à atividade empresarial. Também convidamos para subir ao palco nosso ilustre conferencista Satish Bala, Canadá. Satish Bala é fundador e CEO de duas empresas reconhecidas nacionalmente, incorpora o espírito empreendedor, sua empresa de marketing digital, Blue Band Brand Mais Digital, é uma das 10 principais agências no Canadá e sua organização sem fins lucrativos, Desifest, possui uma das maiores exposições de música do sul da Ásia, na América do Norte. Dentro de cada um deles, ele demonstra como a paixão pode levar ao sucesso. Como líder, Satish se esforça para inspirar e incentivar a criatividade. Isto é exemplificado em seu trabalho para fortalecer e apoiar a comunidade artística do sul da Ásia. Sua paixão pela música, combinada com sua experiência em marketing, trouxe consciência ao talento dos músicos do sul da Ásia no Canadá. Um líder reconhecido em marketing digital e branding, Satish está modernizando a indústria de publicidade com sua abordagem interdisciplinar. Lembramos mais uma vez que as perguntas devem ser enviadas através do aplicativo do evento no seu celular. Entre no seu aplicativo, 15º FIA, e busque por perguntas. De imediato, nós passamos a palavra ao nosso coordenador, administrador Leonardo Fuerte, que irá conduzir os trabalhos desta conferência. Bom dia a todos. Muito sono ainda, hein? Bom dia. Vamos lá, então, para o nosso segundo dia do 15º Fórum Internacional de Administração. Prazer estar aqui com vocês. As startups invadiram o mundo. Nós estamos hoje prestando serviços, consumindo serviços que são oferecidos por startups todos os dias, né? Empreendedores, jovens ou não, da área tecnológica principalmente, mas não só da área tecnológica, estão aí pensando o como facilitar, como prestar serviço na cadeia produtiva. Para isso, dada a importância, né, das startups no mundo de hoje, estão aqui conosco dois especialistas internacionais, Satish Bala, professor Miguel Trigo. E devido já ao adiantar da hora, para não perdermos qualquer ensinamento que eles nos vêm trazer, passo de imediato aqui a palavra para o professor Miguel Trigo. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria começar por fazer um aviso. Eu vou
como vou falar muito de questões relacionadas com o mercado e de como devemos adequar nossa proposta de valor ao mercado, vocês vão perceber que eu estou tentando falar português como se fala no Brasil. Não sendo eu totalmente bilíngue, peço desculpas por alguma falha que possa haver. Mas o programador que trabalha comigo, que é do Ceará, de Fortaleza, me falou que eu estava com um sotaque bem do norte. Então, já estava mais ou menos falando português do Brasil. E eu acho que faz sentido falar assim, porquê? Porque é isso que eu vou abordar. Em primeiro lugar, tem que adequar aquilo que fizer ao mercado. E o meu mercado são vocês. Não é? Que me interessa vir aqui falar coisas fantásticas em português de Portugal e me acontecer algo que já me aconteceu. Não é? Uma vez em Brasília, eu fiz a minha palestra, tal, falei entusiasmado e no final fui perguntar, então, gostou? Eu não entendi muito bem, né? E então, a partir daí, eu decidi, não, ok, o português é o mesmo, mas vocês o tornam um pouquinho mais doce. Então, eu vou aproveitar que vocês não vão levar a mal, então vou tentar fazer a minha palestra em português do Brasil. E então eu gostaria de começar, obviamente, por cumprimentar todos os presentes, especialmente todos aqueles que são empreendedores, porque não é fácil, não é? E quando eu falo de ser empreendedor, não falo só de pessoas que criam startups, tá bom? Todo mundo pode e deve, no mundo que hoje estamos, não é? Aliás, quem assistiu ontem às palestras deve ter percebido isso. Não é? Eu já não posso ficar mais sentado à espera que me deem o meu mapa daquilo que eu vou fazer. Eu sou capaz de criar mapas. Não é? E sendo que ninguém é insubstituível, se eu for uma pessoa que acrescenta valor à minha organização, se calhar vai ser mais difícil pensarem em me dispensar. Então, o meu cumprimento especial para todos aqueles que são empreendedores que ousam fazer diferente, ousam algo que quem trabalha em inovação e empreendedorismo sabe que não é fácil. Quase todo o resto do mundo vai dizer, para com isso não faz sentido. Ok? Não é fácil. E também já agora, quem estiver pensando em criar o seu negócio, não espero que vá ser fácil. Ok? Mas que vale a pena, vale. Eu criei o meu, sou empreendedor também numa outra organização, não é? Sou eu que vou criando o meu lugar lá dentro. Ok? Como? Com resultados, não é? Só aí é que é possível mostrar que eu sou uma mais-valia. Bom, um outro cumprimento também muito especial para a organização, não só pelo fato de me ter convidado, mas também pela formidável organização desse evento, ok? Eu estou-me sentindo verdadeiramente em casa. Vocês são fantásticos. Muito obrigado por todo o vosso trabalho, que ainda não terminou, calma. Ainda tem muito para trabalhar, mas eu não queria deixar de dizer isto, ok? Gramado é realmente uma cidade fantástica e vocês estão a torná-la ainda muito melhor, pelo menos para mim. Portanto, não irei esquecer nunca, não é, o vosso trabalho e aquilo que estão proporcionando para nós todos, não é? Bom, finalmente também cumprimento aqui para os meus colegas de painel, com quem eu sei que vou também aprender muito, né, que é uma das coisas que eu costumo falar. Um dia é mal passado quando não aprendemos pelo menos uma coisa nesse dia, ok? Uma das coisas que tento fazer todos os dias é aprender algo novo. Ontem aprendi, portanto hoje também espero conseguir. Bom, e agora que já esgotei para aí 10 minutos do meu tempo, vamos diretos ao assunto que me trouxe cá. Aí em baixo está também um link onde podem acessar, se quiserem, uma vez que foram bravos e estão aqui desde as 8h30, se quiserem acompanhar em direto o que eu vou falar e que às vezes fica mais fácil de ver aí no celular ou no tablet, naquele link conseguem acompanhar a apresentação e vão já ter acesso aos slides, que depois obviamente também vão estar disponibilizados no site do evento. Bom, mas então,
aquilo que eu venho falar é como é que se transforma uma ideia em uma jovem empresa. E uma das coisas que eu acho importantíssimo, qualquer um de nós, é saber que alguém já fez, alguém já tentou, alguém já sucedeu, mas ainda mais importante, alguém já errou. E nós que só devemos cometer um erro diferente, não é? Devemos cometer vários erros, mas o mesmo erro só podemos fazer uma vez. E há uma coisa mais importante, é aprender com os erros dos outros, não é? Porque se eles já erraram e já sentiram na pele, devemos aprender os que eles já fizeram para esses não os cometermos, não é? Vamos cometer erros novos. E então, eu começo por trazer aqui algumas colocações de caras que ou pesquisam sobre startups ou são empreendedores que já tiveram os seus casos de sucesso e de insucesso, né? E é importante ter esta noção. O Alex Osterwalder foi o criador do modelo, do Canvas, do modelo de negócio. Quem conhece o Canvas do modelo de negócio? Já muita gente, não é? Quase todo mundo. Pronto, ele foi o criador e que nos diz isto, que é muito importante, ou seja, transformar uma ideia numa startup é um problema de busca, não é? Busca por um modelo de negócio que faça sentido. Não é um problema de execução, ok? Quando estamos falando de uma startup, estamos falando de algo como Steve Blank, que é o pai, talvez agora já seja o avô, do movimento Lean Startup, ou como falam aqui de Startup enxuta, né? nos transmite, que é uma startup não é uma versão pequena de uma grande empresa, ok? Portanto, não vamos querer fazer as coisas como se estivéssemos já falando de uma empresa que já tem o seu modelo de negócio, que já está no mercado, que já está fazendo avançar o seu negócio. E o que é uma startup? Então, uma startup é uma organização temporária que está buscando por um modelo de negócio que seja escalável, repetível e rentável. Ok? E esse é o primeiro passo. Antes de encontrar isso, antes de conseguir encontrar o modelo de negócio que faz sentido, tudo o resto não importa. Ok? Não vale a pena contratar pessoal de vendas, não vale a pena contratar diretor financeiro, não. Primeiro temos que encontrar um modelo de negócio que faz sentido para a nossa ideia se tornar uma empresa. Outra colocação também bastante importante, e este é o neto do Steve Blank, foi seu aluno, estou a brincar, neto, não? Mas é o Eric Rice, não é? O cara que escreveu a Startup enxuta, foi aluno do Steve Blank, que nos fala da questão dos erros, não é? Ou seja, nós temos que nos apaixonar pela ideia que temos que errar, ok? Agora é aquela questão, o mesmo erro só uma vez, ok? Temos que cometer sempre erros novos, ok? E, obviamente, também não podia deixar de trazer aqui o Sam Altman. Sam Altman é um dos cofundadores da Y Combinator, que é uma incubadora que foi responsável, por exemplo, pelo lançamento da Airbnb, ok? E uma das coisas que eles nos traz é esta questão. Os casos de sucesso empresariais têm todos uma única coisa em comum. Têm um grande produto. Se você não tem um grande produto ou um grande serviço, esqueça. Nós não somos todos bobos que lhe vamos dar o nosso dinheiro por uma coisa que não nos faz ficar melhor do que aquilo que já estávamos, ok? Então, ter um grande produto é fundamental, mas não chega, não é? Infelizmente. Não era fácil demais. Depois também esta colocação dos autores da Estratégia Oceano Azul, também bastante conhecida, certo? Conhecem a Estratégia Oceano Azul, okay? No fundo, que é a grande questão de criar modelos de negócio realmente inovadores e não entrar em competição direta em mercados que já estão completamente saturados, em que geralmente o que estão lutando é a questão de quem oferece aquele serviço ou aquele produto a um preço menor. Ok? E então, o que é que eles nos falam? Também esta questão, que
o foco não pode ser na inovação tecnológica, ok? Sabem que o primeiro tablet que a Apple criou foi em 1990 e qualquer coisa. Era o Newton. Alguém ouviu falar? Alguém teve um? Pois, não havia valor. Porquê? Porque a internet ainda não funcionava bem, né? Ou seja, tudo o resto que era necessário para que o Newton fosse uma mais-valia para os consumidores não existia. E então também é importante, não é? Nós temos que nos focar no valor que aportamos para o cliente. Um cara também brilhante, cofundador do Netscape, não é? Um dos primeiros grandes sucessos da internet, também nos traz esta questão, não é? Ou seja, que o fator decisor, muitas vezes, ele hoje em dia é investidor, é venture capitalist. Um dos fatores porque ele não aposta em alguns empreendedores é porque eles se focam exclusivamente no produto. E depois também é importante olharmos para este estudo da CB Insights, não é? Que fez um grande estudo em que chegaram à conclusão que o principal motivo porque as startups falham é porque não há necessidade daquilo que estão tentando vender. E isto é incrível. E só depende de nós para que não suceda. Todos os outros, se calhar, são mais complicados. Mas então, mostra porque é que temos que nos focar primeiro em perceber se há mercado para aquilo que estamos querendo desenvolver, não é? Porque não há pior coisa que desenvolver algo formidável, ter um modelo de negócio fantástico, bem arrumadinho, que ninguém quer. Não é? Vamos estar a perder o nosso tempo, vamos fazer perder o tempo dos outros, então, nem pensar. Ok, nós vamos ter que chegar a um modelo, não é? Em que conseguimos adequar 4 coisas. Conseguimos adequar às necessidades do mercado e aos clientes o nosso produto. Okay? Conseguimos encontrar os canais certos para que os nossos potenciais clientes nos conheçam e nos possam comprar. Não é? Porque há canais que são diferentes e há produtos que funcionam nos canais e não funcionam noutros. Então nós temos que testar. Ok? E temos que ir fazendo isto tudo ao mesmo tempo. Ok? Porque senão estamos perdendo tempo. Ok? E temos que conseguir também, depois, que o modelo de negócio seja compatível e se adeque ao mercado e aos canais. Ok? Porque se eu gasto muito dinheiro adquirindo pessoas e o meu modelo de negócio depois não me permite ganhar dinheiro, então também vou acabar. Okay? Então nós vamos ver mais à frente esse mapa um bocadinho mais em detalhe, mas vamos ter que começar já com como é que eu faço, não é? Como começar. E como dizia o Walt Disney, a melhor forma de começar é parar de falar e começar a fazer. Bom, eu não vou parar já de falar, me desculpem, mas como eu gosto muito de falar, mas vou tentar mostrar como é que também se pode fazer. E começo por mostrar uma visão geral do processo. Não é? Há um processo, felizmente para todos nós, há uns anos atrás não havia, portanto nós somos sortudos. Há um processo que, se for seguido, tem demonstrado que aumenta as condições para as iniciativas empreendedoras terem sucesso. Não vai garantir que tenham, mas vai aumentar as condições de conseguir ter sucesso. E o primeiro passo do processo é nós modelarmos nossas ideias, ou seja, pegarmos na ferramenta, não é, no canvas do modelo de negócio e no outro que vamos também ver, que vocês também já conhecem certamente, o canvas da proposta de valor, e começar a preenchê-lo com aquilo que nós achamos. Ok? O primeiro passo é o que é que eu acho. Depois de preencher, nós vamos extrair hipóteses, que nem num trabalho académico, ok? Eu vou criar um trabalho académico e sei que vou elencar algumas hipóteses, ok? E também sei que a seguir vou testar, não é? Então,
o Lean Startup, ou Startup Enxuta e o Customer Development, é isso. Okay? Criamos hipóteses, eu acho que há estas condições no mercado, eu acho que consigo oferecer um produto ou um serviço que responde às necessidades do mercado, eu acho que tenho que conseguir realizar essas tarefas e por aí vai, e acho que vou ganhar dinheiro assim, e os meus custos serão estes. E a seguir tenho que testar. No fundo, eu tenho que conseguir encontrar o que é necessário para validar que a minha ideia vai funcionar. Não é? Então, eu a seguir entro nos testes. Ok? Eu primeiro elenco o que é que eu vou tentar testar. Digo, ok, será sucesso se obter esse resultado, será insucesso se não obter esse resultado e como vou medir. Então entro na questão do ciclo do Lean Startup ou de Startup Enxuta, que é criar, medir e aprender. Ok? E esse ciclo eu tenho que conseguir fazer cada vez mais rápido. Ok? Aí é que eu ganho vantagens competitivas. Quanto mais rápido eu executar testes e aprender com os testes, eu estou ganhando terreno para os outros. Ok? Nós temos que aprender que temos que testar, que temos que errar muitas vezes, mas cada erro também é uma aprendizagem. E vamos encontrar uma altura em que vamos conseguir encontrar sucesso. Não é? Então, esse tem que ser um ciclo cada vez mais rápido. E então, depois de aprender, eu vou registar os conhecimentos. E vou ter 3 hipóteses. Não é? Primeiro, que a minha hipótese vai ser válida. Ok, já vamos lá. Que a minha hipótese vai ser inválida, ou seja, aquilo que eu acreditava não é verdade. Ou que ainda não tenho certeza e tenho que testar mais. Então, vai haver aqui uma pequena diferença, não é? Entrou ali um RE, vou ter que remodelar minhas ideias e minhas hipóteses. E vou testar de novo. Se a proposta acaba por ser válida, então eu vou avançar no ciclo do Customer Development. Ok? E então, já cheguei ali a Customer Validation. Ok? Ainda não estou tentando no Customer Discovery, não estou a tentar ainda descobrir, não é? Ainda não validei nada. Validei, já passo para a fase seguinte. Ok? E aqui já vou começar a ver como é que eu faço aumentar o potencial da minha ideia. Não é? Vou tentar aumentar o público a quem vou tentar chegar. Não é? Para realmente conseguir validar a ideia e passar para a fase da execução. Ok? Que estará ali no Customer Creation e no Company Building. Ok? Até lá, estou em busca. Bom, mas então, primeiro passo, modelar, criar as nossas ideias. E então, cá está o canvas do modelo de negócio, que todo mundo conhece, que, no fundo, representa como criamos valor para nós. Ok? Mas, daqui, antes de qualquer coisa, não é, desses 9 blocos, não é, que no fundo mostram como é que nós podemos implementar uma ideia de negócio, nós temos que nos focar essencialmente em 2 blocos. Nesse daqui, segmentos de cliente, o mercado e na proposta de valor para aquele segmento. Ok? Então, o Alex Osterwalder, trabalhando muito de perto com o Steve Blank, fez uma atualização, não é? Também não é só nos aplicativos, também os livros são possíveis de fazer atualizações e desenvolveu o canvas da proposta de valor, ok? Em que eu tenho que conhecer bem quem são os meus clientes ou potenciais clientes e perceber como é que criamos valor para eles, ok? E enquanto eu não conseguir isso, não me importa saber quem são os parceiros que eu tenho que conseguir, como vou criar a minha estrutura de custos, como vou chegar até eles, não é? Se eu não sei quem são, não me interessa nada mais. E então, esse canvas está dividido em 2 partes, não é? Parte direita e parte esquerda,
E a parte direita é por onde começamos. Quem é o cliente? Ok? E o cliente aqui tem 3 áreas que nós temos que conseguir validar. Primeiro, os jobs do cliente. Ok? Ou seja, o que é que o cliente vai ou pretende realizar que o nosso produto ou serviço lhe vai permitir. Ok? E quando falamos de jobs de cliente, estamos falando de coisas da vida profissional ou de coisas de vida pessoal. Ok? Nós podemos ter um produto relacionado com o turismo, por exemplo. Não é? Ou podemos ter um software que vai ajudar a ser mais produtivo na empresa. Outro fator que pode ser interessante é como é que o nosso cliente quer ser percebido. Não é? Cara de sucesso, cara jovem, muito vocacionado para o design, então compra um iPhone. Não é? Agora já nem tanto, não é? Porque agora o iPhone já está mais ou menos abrangendo uma grande, não é, parte do mercado. Mas também é importante, às vezes nós nos queremos fazer sentir bem, não é? Então eu se calhar quero um terno melhor, não é? Quero um sapato mais bonito, ou então estou procurando um chocolate de Gramado para me sentir bem. Não é? Depois temos que nos focar nas dores do cliente, ou seja, o que é que está impedindo o cliente de realizar aquelas tarefas ou de se sentir como gostaria. Okay? E aí pode ser várias coisas. Pode ser que, no fundo, temos que encontrar aquilo que diz ali. O que é que os mantém acordados durante a noite? Ok? Ou seja, o que é que não está deixando estar sossegados? E quais são os riscos que estão associados de eu não completar esse job corretamente? Ou seja, se eu não entregar o imposto de renda de forma bem feita, se calhar vou ter problemas. Então, se eu tiver um software que me ajuda a garantir que eu não vou ter problemas, se calhar estou disponível para pagar por ele. Ok? O que é que eles não gostam nas outras soluções? Ok? Pode já haver soluções no mercado que a pessoa está usando porque não há mais nenhuma. Não é? Então também temos que perceber o que é que as pessoas não gostam nas soluções que existem atualmente no mercado. Pode ser uma questão de custo. Não é? As soluções podem ser muito caras ou podem demorar em termos de custo de aprendizado. Ou seja, aquilo que ontem falavam aqui na indústria 4.0, não é? Dos manuais de como utilizar certa máquina ou, não é? O software, por aí fora. Depois temos que perceber também os ganhos do cliente. Ou seja, o que é que eles esperam e o que é que pretendem atingir. Não é? Ou seja, eu posso resolver o meu problema de me comunicar onde quer que esteja com o celular. Mas eu quero um smartphone. Não é? Então eu espero que a solução que me vão oferecer seja aquela e não uma mais baixa. Okay? É aquilo que o cliente espera que aconteça. Não é? Nós sabemos que o Facebook não começou como ele é hoje. Mas era adequado ao tempo em que se foi lançado. Mas hoje nós não podemos oferecer algo dizendo o Facebook quando foi lançado também era assim. Mas os nossos hábitos eram completamente diferentes. Não é? Então, temos que avançar e oferecer ao cliente aquilo que ele está esperando. Depois, conseguir que possivelmente tenha um bom design, que o faça economizar custos, que sinta que é um melhor investimento, que consiga ter ganhos sociais, que lhe traga emoções positivas. Okay? E depois também é importante fazermos uma hierarquização dos jobs. Não é? Nem todos os jobs são igualmente importantes. Okay? Nós temos que identificar aqueles que são realmente importantes, aqueles que causam verdadeiras dores para o cliente, okay? Aqueles que, se não forem concretizados, vão trazer problemas para ele, e depois também aqueles que dão dinheiro. Não é?
aqueles que nos permitam ter um negócio rentável, porque há uns que não vão ser possível. Bom, depois de conseguirmos conhecer o cliente, aí sim vamos trabalhar a nossa proposta de valor e, no fundo, mostrar de que forma é que os nossos produtos ou serviços vão oferecer os comprimidos para aliviar as dores do cliente, eliminando riscos, gerando economias de custo, por exemplo. Como é que os nossos produtos conseguem trazer ganhos e no fundo, tornam a vida do cliente mais fácil. E que efeitos sociais positivos é que aportam. E só aí é que depois temos então capacidade de pegar numa folhinha e facilmente descrever que nossos, e aí vamos dizer produtos que estamos oferecendo ou serviços, ajudam, e vamos dizer quem, qual o segmento de cliente, quem são os clientes, que desejam, e aí estamos nas dores, não é? Que desejam aliviar essas dores, e ainda obter esses ganhos, e somos melhores que a concorrência, porque nos diferenciamos da concorrência nisso. Ok? Temos que ser capazes de, numa folha, mostrar qual é a nossa proposta de valor. Bom, depois de criar há que testar, tá bom? E esse slide está aqui para mostrar que isto é um processo contínuo. Ok? Enquanto não conseguirmos validar nossas hipóteses, e tem que ser um processo cada vez mais rápido de ser concretizado. Mas antes de falarmos de testes, é importante falarmos de alguns princípios que importa ter em conta quando vamos começar testes. Em primeiro lugar, não importa o que eu acho, o que o meu cofundador acha, o que o meu investidor acha. O que importa é aquilo que nós observamos dos clientes. Ok? Portanto, as provas triunfam sobre opiniões, que é uma coisa importante. Não estamos habituados a isso. Ok? Eu não estava, antes de começar a usar esta metodologia naquilo que faço. Não é? Eu achava, eu queria uma coisa fantástica, esse pessoal está todo burro. Pois também é importante essa questão do fracassar de forma rápida e barata. Ok? Isso é uma das coisas que o Jeff Bezos disse que é uma das vantagens da Amazon. Que faz muito mais testes e, portanto, aprende muito mais do que a concorrência. Ok? Essa é uma das vantagens competitivas da Amazon. Está sempre testando. Nós não sabemos. Ou se calhar até vamos notando alguma diferençazinha no website, na forma como nos apresentam produtos relacionados com aquilo que acabamos de comprar e por aí fora. Mas eles estão sempre testando. A Google está sempre testando. Ok? Às vezes variações mínimas da cor fazem alterar resultados. Ok? Portanto, isto é uma das coisas importantes. Mas o que é importante é dizer assim, não tente fazer perfeito porque não é possível. Nunca será. Ok? A perfeição é impossível, infelizmente, não é? Que assim vamos ter que andar aqui sempre a tentar alcançá-lo. Mas o que é importante é testar o mais cedo possível para aprender. Ok? E gastar o mínimo possível. Em vez de 600 anúncios no Facebook, façam 2 ou 3. Mas façam, vão fazendo e vamos aprendendo. E depois também é importante isso, não é? Eu ontem estava no jantar dizendo que ia falar de Henry Ford e cá estou eu falando de Henry Ford. O Henry Ford, não é? Há aquela célebre citação de que foi perguntar para as pessoas o que é que queriam, não é? Eles tinham um cavalo, o que é que queriam? E lhe disseram cavalos mais rápidos. Claro, as pessoas não conheciam o automóvel. Por isso não lhes disseram um automóvel, não é? Ou seja, a nossa visão é importante. Okay? Nós temos que aprender com o cliente, mas temos que ter a certeza que o cliente não nos vai dizer o que é que nós temos que fazer. Ok? E nisso era o que Steve Jobs era brilhante. Aprendia muito com o cliente, não é? Como se comportava, o que é que fazia no seu dia a dia, e a seguir criava iPhones, não é? E iPods primeiro, e iTunes. Depois também é importante perceber que experimentos são diferentes de realidade. Ok? Aquilo que eu aprendi no experimento, depois quando vamos para o mercado mesmo, pode ser diferente. E temos que estar preparados para isso.
É por isso que é fantástico ser empreendedor. Não é? É sempre uma nova descoberta. Senão a vida era uma chatice. Não é? Sexto princípio é que primeiro temos que identificar os assassinos das nossas ideias. Ou seja, primeiro temos que testar as hipóteses que podem logo dizer não faz sentido ir por aqui. Okay? Estas são as primeiras. Okay? Porque senão estamos perdendo tempo. Vamos testar as outras e depois só chegamos ali no 100º, 50º teste para descobrir que afinal ficamos por ali. Não faz sentido. Outra vez esta questão. Os clientes primeiro. Okay? A nossa proposta de valor só vem a seguir. Depois todos os testes têm que ser mensuráveis, não é? Nós temos que partir logo sabendo o que queremos testar e como vamos medir. Depois nem todos os fatos são iguais. Nem todas as dores são iguais e umas são mais valiosas que outras. Então temos que dar o devido valor a cada. E depois uma coisa muito importante. Quando estamos testando algo que se vai transformar numa decisão irreversível, podemos matar aquela forma como estávamos pensando, desenvolver o nosso negócio ou enveredar por outra solução, teste melhor. Ok? Quando são decisões irreversíveis, temos que testar melhor. E então começamos por testar o problema. Okay? E como é que testamos o problema? Sendo detetives de informação. Não é? Ou seja, olhando para aquilo que temos à disposição e ir vendo o que é que podemos ir aprendendo. Eu posso começar analisando tendências do Google. Ou seja, quem é que está pesquisando por isto? Tem havido uma evolução no sentido de aumentar a pesquisa? Então, se tem havido uma evolução no sentido de aumentar a pesquisa, talvez esteja num caminho que faz sentido. Posso ir à ferramenta do Google Keyword Planner. Pessoal que faz o não é? Campanhas de AdWords, como eu também faço, sabe que esta ferramenta nos vai dando ideias de palavras pesquisadas por pessoas no mundo sobre determinada área. Ok? Então, também é uma ferramenta que nós podemos utilizar, que nos vai permitir dizer, ok, o pessoal em Portugal está pesquisando por castanha de caju. Então, se calhar, eu tenho que vender castanha de caju para Portugal. Ok? Depois tenho também informação, por vezes, em entidades. Não é? Eu tenho informação que o Conselho Regional de Administração tem. Não é? Faz estudos. Então, eu posso tentar ir atrás desses estudos para também tentar ver se faz sentido ou não desenvolver um negócio numa determinada área. Depois também posso fazer a monitorização dos mídias sociais. O que é que o pessoal está falando? O que é que o pessoal diz mal do serviço oferecido por uma companhia nessa área? O que é que fala bem? Não é? O que é que o pessoal se queixa? Posso também falar com o pessoal que trabalha na área do atendimento ao cliente de empresas da área que eu quero entrar. Não é? Para tentar perceber quais são os principais problemas que as pessoas colocam. Posso também, e devo, se já tiver um website, ver o que é que as pessoas estão fazendo no website. Não é? Há ferramentas que nos permitem visualizar o que as pessoas fazem. Porque há uma diferença entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem. Não é? Sabemos disso. Portanto, temos que estar alerta também para isso. E depois, lá está, por vezes, quando estamos lançando, por exemplo, um produto novo dentro de uma empresa, há informação dentro da empresa, nos sistemas de CRM, da ERP, que eu posso ir buscar, até com a telefonista. Ok? O que é que a telefonista me pode trazer que as pessoas perguntam? Ou também posso vestir o papel de jornalista, e isso devo vestir o papel de jornalista e ir entrevistar o público que eu quero atingir. Ok? Está aqui um exemplo de como se conduz uma entrevista. Ok? Portanto, é algo que está... Não está faltando nada? Ok, 0 minutos. Bom, como têm acesso à minha apresentação, eu vou avançar rapidamente para aproveitar o 0 minuto que tenho. Pronto, em que nós, depois de cada
teste que fazemos, temos que fazer um cartão de aprendizado, ok? Então nós temos que ter certeza, nesta fase, que percebemos o problema, não é? Que sabemos os jobs, as dores e os ganhos que as pessoas estão querendo, sabemos se é realmente importante para um número suficiente de pessoas e para quem. Sabemos como as pessoas resolvem atualmente o problema. Porque se as pessoas não estão resolvendo o problema atualmente e nos vão dizer isso é uma dor horrível, ok, mas e como é que está resolvendo? Não estou. Então talvez seja um falso positivo. Ok? Temos que tentar perceber. Agora, se o cara está tentando resolver com uma planilha Excel, um grampo e um chiclete, então se calhar aí temos negócio, não é? E porquê é que o problema é difícil de resolver? Não é? Temos que nos questionar porque é que ainda ninguém resolveu. Talvez seja demasiado custoso resolver esse problema e não faz sentido nós enveredarmos por aí. Okay? Depois temos que testar a solução. Ok? E testar a solução, temos o produto mínimo viável, ou MVP, não é? Que, no fundo, tem que ser algo que é o número mínimo de funcionalidades que permitam provar que a nossa proposta cria valor para o cliente. E um MVP não é aquele exemplo ali de cima, ok? Se eu tenho uma pessoa que está querendo ir do ponto A ao ponto B, eu não posso oferecer uma roda. Mas com o skate, eu já lhe estou dando um veículo com rodas que lhe vai permitir ir do ponto A ao ponto B. Eu sei que no final o meu produto vai ser aquele, mas eu posso ir testando se faz sentido ou não haver um veículo de 4 rodas que vai levar o cliente do ponto A ao ponto B. E os MVPs podem ser vários, não é? Vou só falar daquele dali, da landing page, que acho interessantíssimo, que é, este é um exemplo do Buffer, que é um software que nos ajuda na colocação de posts nas mídias sociais, mais no Twitter. Não é? E a primeira coisa que o cara que desenvolveu a Buffer fez, sendo ele programador, foi fantástico, não foi programar, foi criar uma landing page dizendo, esta software permite fazer isso, isso e isso, está interessado, clique no botão. O pessoal clicava no botão e aparecia aquela imagem em baixo, ups, ainda não estamos preparados, mas deixe o seu e-mail, que assim que estivermos, nós vamos mandar comunicação para você. E é importantíssimo, todos os testes permitem testar mais do que uma versão, ok? E às vezes algo diferente, não é? Permite muito melhores resultados, ok? Então convém fazer testes A/B. Então aqui chegamos ao teste de quadrado, não é? Testamos o quadrado, validamos o interesse das pessoas naquilo que estamos a oferecer, as suas preferências e também disponibilidade para pagar. E vou só dar aqui um exemplo também que é importante para fechar, que é esta questão. A melhor validação é quando alguém pega na carteira e diz, ok, estou aqui para comprar. E isso pode ser feito com crowdfunding, por exemplo, não é? Mas também pode ser feito numa apresentação a alguém e dizendo, ok, então paga agora já e tem 20% de desconto. E se o cara diz, não, então talvez não esteja disponível, não seja uma melhor solução, ok? E também pode ser interessante quando dizemos, isso custa 1000 euros. Que é 1000 euros? Não todos. Eu estava pensando em pagar só para aí uns 500. Ok, então já ficamos com o preço que talvez o cliente esteja disponível para pagar, ok? Já conseguimos validar também o preço que ele estará disponível. Pronto, agora já não funciona porque certamente terminei o meu tempo. Dá para passar aí? Liberaram-me outra vez. Obrigado. Pronto. Conseguimos Market Product Fit. Mas, como sabemos, só o produto não é suficiente, ok? Temos que saber como vendê-lo. Esse cara escreveu um livro chamado Traction, que no fundo nos ajuda a perceber que testes de canais, não é? Há 19 canais por onde nós podemos chegar aos clientes, e aqui tem vários exemplos de alguns deles. É o cara que criou o DuckDuckGo, concorrente do Google Search. E então, lá está, importante também os tais testes do canal, mas aquele cara criou então este framework, o Bullseye, ou seja, que temos ali os 19 canais e o primeiro passo
é fazer brainstorming. É o que é possível. Não é? Loucura total. Eu tenho que encontrar uma coisa que possa tentar dizer, se calhar podemos testar isto assim ou assim, em cada um dos canais. Para o segundo anel, só vão passar aqueles que fazem sentido, ok? E que é possível criar testes rápidos e baratos. E nesses nós vamos chegar a 3 respostas. Quanto custa adquirir os clientes? Quantos clientes podemos atingir com aquele canal? E se são os clientes certos? E então aí temos o teste final do nosso modelo de negócio, ok? Conseguimos fazer o tal adequação, aquelas 4 adequações. Conseguimos também perceber o que é que nos diferencia da concorrência, ok? Este é o mapa, é o canvas da estratégia Oceano Azul, ok? Em que nós tentamos mostrar ali daquilo que a concorrência faz, aquilo que são as práticas da indústria, como é que o meu produto se consegue distinguir. Ok? No fundo, chegar à conclusão como conseguimos ganhar dinheiro e fazer crescer o nosso negócio. Agora aqui para os mais jovens, que ontem disseram que não gostavam de ler livros, alguém falou isso, eu não acredito, pelo menos os que estão aqui. Está aqui a vantagem competitiva que vocês podem ter em relação aos outros. Ler. Nós estamos num mundo que muita gente deixou de gostar de ler livros. Então, se nós lermos, vamos ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Ok? Se aprende bastante. Esta é uma vantagem competitiva que deixo para vocês. E me despeço, obviamente, disponível para todas as questões que quiserem colocar e a todos aqueles que forem ao website, àquele link, ver lá a apresentação, tem lá um bónus, ok? Que é o slide que eu não vou passar agora, quem quiser que depois vá lá ver. E peço desculpa por ter alongado. Muito obrigado, professor Trigo. Professor Bala, it's up to you. Good morning. Or I'm going to try to say it. Bom dia. And I have another one. Como você está? Did I say it right? Did I say it right? Okay. That's the only Portuguese I know, unfortunately. Along with Bala, which happens to be my last name. Who knows what Bala means in Portuguese? Meu sobrenome. Quem significa? Sweet. Bala, não é? Vocês sabem que bala significa doces, não é? Doces. Então, será uma doce apresentação. Muito obrigado pelo convite. Eu quero... Será que todo mundo está escutando? Quem que entende inglês? Levantem a mão. Ok, só para eu ver. E quem que está de fone? Levanta a mão. Ok, fantástico. Então, antes de eu começar, eu queria dizer que estou muito agradecido de estar aqui representando a Ryerson University do Canadá. É uma honra estar no Brasil pela primeira vez e eu já conheci algumas pessoas fantásticas. Gramado é fantástico, mas eu quero começar. Quero dar pedir um aplauso para a tradutora. Obrigada. Por 40 minutos, ela vai ter que escutar a minha voz e traduzir para vocês. Então, isso é fantástico. Número 2, estou um pouco nervoso. Não por causa de vocês, que são maravilhosos, mas eu estou enviando um link ao vivo para minha mãe. E ela está vendo essa apresentação. E toda vez que a minha mãe vê, eu pareço um garotinho de 10 anos. Então, estou um pouco nervoso porque a minha mãe está assistindo. Então, meu nome é Satish Bala. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas. Antes de eu fazer isso, eu quero agradecer ao Trigo. Um aplauso para o professor Trigo. Foi ótima a sua apresentação.
ser um empreendedor empreendedor é uma palavra tão interessante, não é? Porque a palavra tem tantos significados diferentes. Não é simples como dizer, vamos abrir uma empresa, vamos estudar e ser um empreendedor. Não, é uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. E se trata de aprender consigo próprio, mas também construir um negócio que dê apoio à economia. E eu vou falar sobre o que é ser um empreendedor. E eu espero que antes de sairmos daqui hoje, que eu consiga inspirar todos a abrirem um negócio, abrirem uma empresa, fazer algo que vocês acreditem que possa contribuir. E em meu país, as startups são a fundação das quais dependemos. O Google, o Facebook, a Amazon da vida, todas essas empresas são fantásticas, mas as pequenas empresas são aquelas que alavancam a economia, ajudam a educar as pessoas. É muito importante para o mercado como um todo. Tenho algumas histórias para compartilhar com vocês sobre como eu me tornei um empreendedor. Foi totalmente um acidente, então estar aqui no palco falando sobre ser empreendedor, para mim, é um momento muito interessante da minha vida, porque eu não pensei assim desde o início, vou fazer isso da minha vida. Na verdade, ainda estou buscando o meu propósito de vida. Então é interessante. Quem que veio com um amigo aqui? Quem que veio com um amigo para cá? Ok. Então, muitos ainda podem conhecer outras pessoas, não é? Por favor, levantem-se rapidinho, tá? Levantem-se. Não vai demorar muito, não vou pedir para vocês se exercitarem, nada disso. É um evento de networking, não é? Então, eu quero que vocês se apresentem para pelo menos 2 pessoas que vocês não conhecem, ok? Digam quem vocês são, se apresentem rapidamente para pelo menos 2 pessoas. Ok, ótimo. Muita coisa está acontecendo agora. Obrigado. Agora podem se sentar novamente. Obrigado. Isso aí. Eu vendo o pessoal apertando as mãos, eu vejo as pessoas se abraçando. É fantástico. Vocês sabem que a coisa número 1, o medo número 1 é que não consigam se apresentar para os outros. Não é fácil entrar numa sala cheia de estranhos e dizer, meu nome é Satish, chegar lá e estender a mão para uma pessoa. É muito difícil, e vocês fizeram isso com 2 pessoas. Vocês são ótimos, vocês são caras de negócio, pessoas de negócios. Então, tem um vídeo, 1 minuto e meio, 2 minutos, e depois vou continuar. Se você está em tecnologia, você tem que ser criativo. E se eu quiser ser essa pessoa, eu gostaria de ser criativo, trabalhar com tecnologia. Se você souber o que quer da vida e ter clareza sobre isso, os caminhos se abrirão para você. Bom, eu entrei nisso por acidente. Eu comecei ali em publicidade, que sempre foi criativa, mas nos últimos 10 anos a tecnologia se tornou cada vez mais influenciadora na tomada de decisões das pessoas. As pessoas, o pessoal da publicidade está pegando os computadores e os geeks se tornaram muito importantes. Eu abri a nossa empresa com uma consultoria. Fomos de ninguém a segundos no J.D. Edwards, no chart do J.D. Edwards. O negócio tinha muita criatividade. Eu queria criar uma agência que combinasse pensamento criativo, tecnologia, storytelling. E começamos a Blue Band em 2006 com uma equipe fantástica. Foi ótimo. Nos tornamos uma das principais lojas virtuais em Toronto. 90% dos nossos clientes compravam bens de consumo. Vendíamos de tudo. Trabalhei com várias áreas nos últimos 10 anos.
Em Raymond Partners tem um novo papel. A minha agência foi recentemente adquirida, comprada, e parte dessa aquisição era também meu trabalho. Eu sou o vice-presidente de inovação e ajudar a agência a pensar no futuro. O que estamos fazendo agora, mas o que faremos daqui a alguns anos. Há um ano, falamos a ideia de trabalhar na Ryerson University com esse tipo de empreendedores. Eles queriam criar um local para serem eles mesmos, sendo empreendedores, tendo uma oportunidade para que esses alunos pudessem pensar numa inovação que possa mudar o mundo. Muita coisa do que eu fiz é justamente isso: quebrar os modelos, encontrar novos caminhos e ser parte disso. Ok. Vamos voltar aqui. Obrigado. Então, eu não uso PCs, eu criei tudo no Keynote, no Mac, e agora estamos usando PowerPoint. Então, às vezes está um pouquinho difícil, diferente aqui os slides, um pouco fora de foco. Mas ser empreendedor é pensar em algo, visualizar algo que não existe hoje, encontrar uma solução para um problema que às vezes as pessoas nem sabem que existe. Quando eu comecei, vocês já conhecem a Índia? Já visitaram a Índia? Todos vão ir comigo para a Índia. Eu nasci na Índia e quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai disse: vamos sair daqui, porque viemos de uma família que produzia milho e arroz. E ele disse: eu não quero que meu filho plante arroz nem milho. Vamos para um avião, vamos para Singapura. Eu tinha 3 anos, não tinha escolha, não é? Então fui junto, é claro. Fomos para Singapura e ficamos lá em Singapura até eu ter 14 anos de idade. E pensando em Singapura, bom, ela é muito limpa, é um país maravilhoso, mas na década de 80, quando eu estava crescendo, era um local muito difícil, porque se você não falasse chinês, mandarim, de Hong Kong, da Ásia, era muito difícil alcançar patamares mais altos. Era muito difícil ter bons empregos ou aumentos de salário, esse tipo de coisa. E aí, meus pais pensaram: nunca vamos nos encaixar, vamos pensar em algo diferente. Uma outra coisa que foi muito interessante é que eu tenho um irmão mais novo. Não, ele não é pequeno, né? Na verdade, ele é só 1 ano mais novo do que eu. E ele é muito inteligente mesmo. E ele foi para as mesmas escolas que eu fui. E quando eu tirava B, menos, C, mais, e ele sempre tirava A mais em tudo. Ele era ótimo. Mas eu era o filho mais velho. E eu venho de uma família indiana muito rigorosa. Então, para eles, o primeiro filho, e verificarem que o primeiro filho não era tão inteligente quanto o segundo filho, era muito difícil. Então, dos 4 aos 5 anos até os 14, 15 anos, eu sempre me diziam o seguinte: número 1, você não é inteligente. Número 2, você nunca será bem-sucedido. E 3, a vida que você vai viver sempre será difícil e você vai lutar muito. Isso que os meus professores me diziam, o sistema escolar também me dizia isso, e infelizmente meus pais acreditavam nisso. Essa é a vida que essa criança aqui vai ter. Era como se fosse uma determinação. Bom, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, não sabia de nada. E a gente acreditava no que diziam para a gente. É o que a gente faz. Essas pessoas mais velhas do que eu me dizem isso. Então deve ser verdade. Eu devo ser um burro. Eu não devo ser tão inteligente e eu devo estar pronto para uma vida diferente. É uma vida diferente do que meu irmão vai ter, que vai ter mais educação, que ele é mais inteligente. Com 14 anos, nós fomos para o Canadá e algo mágico aconteceu lá. De repente, os professores começaram a utilizar palavras diferentes comigo. Eles começaram a me dizer: você é muito criativo, você sonha acordado, você é muito ambicioso, você é muito apaixonado, você é um ótimo apresentador, você não é tímido. E eu disse: ok, são rótulos diferentes, positivos. E qual deles é verdadeiro? Eu pensei. Será que eu sou o menino burro, não tão inteligente? Ou será que eu sou aquele aluno apaixonado, aquela criança extrovertida
E a diferença entre as duas histórias é que uma foi dada num país e depois peguei um avião, fui para o Canadá, a história mudou completamente. Essa ideia que eu tenho sobre empreendedor tem a ver exatamente com essa jornada a respeito da autodescoberta, e que tem a ver com entender quem eu sou, com os problemas também que estão aparecendo globalmente ou localmente, que são importantes para mim, e como eu posso ajudar a fazer o mundo melhor com o que for que eu esteja fazendo. Essa é a definição que eu tenho de empreendedor. E se pensar nessa definição, aí a sua educação, a sua paixão, a sua expertise são os bônus, não são os requerimentos mínimos. Se você conseguir ver um problema e pensar que pode resolvê-lo, ajudar milhões de pessoas, você é um empreendedor de cara, não é? Faz sentido, não é? Então, desde que eu abri a minha primeira empresa, eu tive 4 ou 5 diferentes negócios, diferentes empresas, que eram diferentes, porque eles começaram todos com uma paixão. Não comecei pensando, eu vou ganhar muito dinheiro, ou... Bom, a regra número 1 é nunca abrir uma empresa pensando em ganhar dinheiro. Às vezes o dinheiro vem, às vezes o dinheiro não vem, mas é preciso, em cada negócio, é que você vai alcançar muitas lições, vai retirar muitas lições daquilo. Eu aprendi também a me tornar um investidor, um mentor, não é? E a minha expertise tem a ver com a questão educacional. Eu sou um cientista computacional da Universidade de Ryerson. Eu trabalhei muito na questão digital, tecnológica, de marketing, trabalho muito em mídias sociais, em redes sociais para clientes, tecnologias móveis e o UX, né, a chamada experiência do usuário. Então, são as minhas habilidades que me ajudaram a ser um empreendedor nessas empresas nas quais eu encontrava paixão. Então, Ryerson, eu adoro a Ryerson, é o melhor lugar do planeta. Eu me lembro quando eu estava pensando em ir para a faculdade, tinha umas 3 ou 4, e vindo de uma família indiana, meus pais me disseram, ou você vai ser médico, ou contador, engenheiro, ou qualquer coisa, a gente não se importa, vai para fora de casa. E eu, como assim? Médico, contador, engenheiro, ou ir embora de casa? Eu não gosto de nenhuma dessas 3 coisas. O que eu vou fazer? Então eu disse, quero fazer essa coisa chamada ciência da computação. E meus pais me olharam, e por quê? Meu pai disse, o que é essa coisa de computador, essa porcaria de computador? Seja um contador, você vai sempre ter um emprego, pelo menos. E eu falei, pai, eu não quero ter um emprego, eu quero viver a minha vida, eu quero ter experiências na vida. E ele disse, ok, mas não sob esse teto, tem que sair. Então, fiz a minha mala, coloquei, na verdade, eu não tinha uma mala, botei tudo num saco de lixo, minhas roupas, e eu fui embora. Eu queria buscar algo que fosse importante para mim, eu queria fazer aquilo. Então, a Ryerson, a Universidade de Ryerson, foi a minha primeira decisão adulta, independente. Antes disso, tudo era decidido por mim. Onde eu vivia, o que eu comia, quanto dinheiro que eu podia contar. Foi muito interessante para mim fazer essa escolha adulta. Foi a minha primeira escolha adulta, escolher a universidade, que foi a Ryerson. E nessa universidade em particular, não apenas eles dão a educação para vocês, mas dão experiências para vocês. Dessa forma, desde o dia número 1 que nós aprendemos em sala de aula, a gente consegue utilizar em outras coisas. A própria empresa, ou um programa de cooperação, zona de aprendizado. Era um aprendizado bastante prático. Eu ficava fazendo as coisas, não só aprendendo. E na minha primeira empresa, eu criei no 3º ano de faculdade, foi quando a web estava começando, não é? E todo mundo fazia websites horríveis, preto e branco, eram horríveis. E eu disse, eu quero fazer sites bonitos, porque a web, ela é muito, muito importante. E quanto mais eu puder ajudar a educar as pessoas sobre o que a web é, mais pessoas vão entrar. E esse é o futuro, eu acredito. Então eu peguei 2 dos meus colegas e aí a gente criou essa empresa chamada de Spider Design, como se fosse uma aranha mesmo, esse era o nome da empresa.
E começamos. Ela durou 2 anos, então fiquei lá no meu 3º ano, 4º ano, e no final desse... E no 5º ano, quando todo mundo se formou, todo mundo queria encontrar um emprego, a gente tinha uma lista de clientes que a gente buscou, e a gente começou a ir atrás dele. Eu aprendi muito com isso. Número 1, nunca abram uma empresa com seus amigos, ou você vai quebrar a empresa ou vai perder os amigos. No meu caso, eu perdi os meus amigos, porque eles não queriam trabalhar tão duro quanto era necessário para realmente fortalecer a empresa. Bom, e aí eu abri 2 outras empresas que foram vendidas, e há 10 anos eu acidentalmente entrei numa empresa de publicidade para ajudar um amigo. E eu me lembro de estar lá pensando, nossa, tem tantas empresas, Ford, Kia, Apple, que têm grandes produtos, são maravilhosos, mas não sabem fazer o marketing online. Isso era antes do Facebook, mídias sociais, tudo isso. E eu pensei, bom, por que não criar uma empresa que possa ajudar as empresas a pensar em como fazer algo online? Então, abrimos a Blue Band e nos últimos 10 anos trabalhei em centenas de marcas, pequenos websites até grandes empresas de marketing, televisão, vídeo, e nós aprendemos a fazer o negócio durante o negócio, porque não foi feito antes. Ano passado, eu vendi a empresa e agora estou fazendo investimento, mas esses 10 anos de construção da empresa foram incríveis. Eu tive a felicidade de trabalhar com muitas empresas canadenses ou globais, muitas que são na Fortune 500, e aprendemos muito com o que fizemos. Então, vocês têm uma ideia de negócios. Vamos falar sobre as características de um empreendedor. A primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é: por que vocês querem abrir essa empresa? Qual é o seu porquê? Temos a abordagem externa, a razão externa. Você encontra um problema e acha que tem uma solução, ou pode encontrar uma solução, acha que pode fazer algo melhor do que está no mercado, ou é uma forma de ajudar as comunidades, organizando uma empresa, ajudar a comunidade a crescer, dando empregos. Essa é uma visão, uma abordagem externa. Uma outra coisa sobre a qual as pessoas não pensam muito são as razões internas, porque quando você constrói uma empresa, você se desafia a pensar em quem você é como indivíduo. Será que é porque você quer aprender algo novo, uma nova capacidade, ou porque você tem valores e quer treinar e ser mentor, ou porque você encontra um propósito, um significado ao fazer isso? Como eu disse antes, por exemplo, eu acredito totalmente que eu acreditava que eu era burro, tímido, e é por isso que eu ficaria aterrorizado de ter que encontrar alguém, de ter que me apresentar e ir lá numa sala de estranhos. E aí eu pensei, bom, eu quero mudar um pouco o meu comportamento. Uma das melhores formas de fazer isso era começar numa empresa. E também eu fui expulso de casa. Então, de repente, eu tinha uma empresa, eu tinha que conseguir clientes, de alguma forma eu tinha que apresentar as minhas empresas para alguém que quisesse nos pagar, eu tinha que pagar o aluguel, tinha que comer, tinha que me manter vivo. E eu posso dizer para vocês que o maior professor da vida é a fome. Quando você está com fome, quando está faminto, você aprende novas habilidades muito rapidamente. Então, quando eu era muito jovem, eu queria que as empresas que eu abrisse me ajudassem a me tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, confiante, dando uma apresentação para várias pessoas. Bom, temos aqui um efeito que começou lá há 20 anos, quando eu comecei a me apresentar para 3 pessoas, depois 10 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, mas sempre eu fiquei nervoso, sempre eu ficava nervoso, mas a realidade é que naquela época, se eu não vendesse, eu não comia, eu não me sustentava. Bom, eu sou um cientista da computação, eu sei codar, eu sei criar códigos, eu sei desenvolver hipóteses, eu sei resolver problemas, mas eu pensei, não tinha ideia sobre criar uma apresentação, nem me vestir bem com terno para ir numa reunião. Eu não sei validar o meu negócio, eu não sei atribuir valor, é $1.000, $10.000, mas eu sabia quanto que eu tinha que pagar pagar o aluguel, sabia que
deveria gastar uns $500 para comer, se fosse só miojo ou coisa assim. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: onde estão as minhas intenções? E, com sorte, você vai se encontrar no meio do caminho. Ou seja, criar uma empresa ou um negócio que ajude a comunidade, mas também que vai ajudá-lo a aprender algo sobre você mesmo. Bom, essa é uma ideia muito simples. O meu colega aqui, o professor Trigo, foi muito melhor em falar sobre o processo. Bom, a empresa que for, sempre se começa com uma ideia, seja de investimento, seja de carro, qualquer coisa. Primeiro, construa um protótipo, leve-o para o mercado e deixe que o cliente decida se quer ou não. Se o cliente der o feedback negativo, você vai aprender e vai dar continuidade àquilo. Ou então você pode continuar no mesmo caminho ou mudar. Adiós, vou fazer algo diferente. Mas, quando você... Mas se você for uma empresa de $1 bilhão ou uma pequena startup, esse é o processo, é o mesmo processo. Também temos aquele chamado elevator pitch, aquela abordagem de vendas no elevador. Tem a ver com comunicar a sua ideia de forma clara e simples. A Blue Band Digital, por exemplo, quando nós começamos a empresa, eu chegava lá, me apresentava, prazer. E aí eu dizia, eu sou o CEO da Blue Band, a gente cria websites. E 9 vezes de 10, as pessoas diziam, que bom, legal, e iam embora. Ninguém precisava de um website, porque todo mundo já tinha, eles eram feios, mas todo mundo tinha. E eu pensava, por que não está funcionando essa minha abordagem? Eu falava sobre o que eu fazia de forma muito simples. Eu crio websites. Aí eu comecei a pensar, que forma melhor de explicar o que eu faço? Comecei a brincar com isso. E aí a próxima pessoa que me perguntou, Satish, me conta sobre a sua empresa. Aí eu disse, nós criamos ecossistemas digitais que tornam as suas empresas muito bem-sucedidas online. O que eu faço? Ainda é o website, é a mesma coisa, mas o que eu disse, construímos ecossistemas digitais que fazem, ou que tornam as suas empresas muito lucrativas online. 9 vezes de 10 a sua reação, o que é um ecossistema digital? E eu disse, te pesquei. A segunda pergunta sempre é, será que eu tenho um ecossistema com o meu site? Eu pensei, tá mais perto, tá chegando. E a terceira pergunta, a pergunta mágica era, como é que eu posso descobrir se eu tenho um ecossistema? Aí eu peguei, te peguei, vou te levar para a cozinha e vou te cozinhar. A grande diferença, a mesma coisa, mas no final a solução era um website ou algo por um app para móvel, algo de tecnológico. Mas essa minha abordagem, o meu pitch, mudou um pouquinho e aguçou a imaginação deles. E que eu aprendi, a lição número 1, sendo um empreendedor, é que você nunca vende o seu produto. Ninguém quer um app para celular, ninguém quer um website. O que você vende? Você vende uma ideia de conforto, uma ideia de inspiração. E é isso que a coisa é. É isso que um ecossistema digital é. É uma grande palavra, uma palavra bem estranha, assim, interessante para dizer, nós vamos dar ao seu site tudo do que ele precisa para ser bem-sucedido. Antes de tentar vender, se escutem a si próprios. Pensem, será que isso é simples ou simples demais? Será que é intrigante? Será que vai ter algum follow-up? E se não for interessante, se não for intrigante, continuem, reescrevam a ideia, reescrevam o pitch. É isso que eu tento utilizar nas minhas abordagens, nos meus pitches. Eu faço a abordagem de vendas, eu mensuro a reação, se não foi boa, eu mudo. Se foi boa, dou continuidade. É uma fórmula muito simples que pode ser aplicada a uma variedade de situações quando você cria uma empresa. A outra grande questão é entender como o dinheiro funciona em sua empresa, em seu negócio. Muitas empresas, elas entram em falência não porque não conseguiam gerar dinheiro suficiente. Muitas empresas, elas saem do mercado porque não sabem gerenciar o seu dinheiro.
quando elas ganham dinheiro. A minha primeira empresa, bom, nós ganhamos muito dinheiro, mas a gente gastava muito dinheiro sem perceber como que se gastava tanto dinheiro. Eu não entendia nada além de, eu tenho uma coisa por $10, eu vendi por 100, vai me sobrar 90. Que ótimo. Aí depois eu percebi, temos despesas fixas, juros, não é? Pessoal, todos os tributos. Na verdade, não era 90, era muito menos. Foi difícil de aprender isso. E como o pessoal da computação não nos ensinaram a pensar no dinheiro. Sempre o problema de alguém, sempre a questão de alguém. Mas se você for um empreendedor, você tem que pensar no dinheiro. Como gerencia esse dinheiro? Porque você é responsável por saber como que o dinheiro funciona, como que ele atua na sua empresa. Construção de relacionamentos autênticos. Isso aqui é muito importante, não tem como enfatizar o suficiente essa questão. Muitas empresas que são bem-sucedidas se preocupam com todos, desde o pessoal da limpeza, desde a recepcionista até o presidente. E aí elas vão crescendo. Mas algumas dessas empresas, elas crescem e elas se esquecem do pessoal da empresa. Depois elas crescem mais um pouco, se esquecem dos recepcionistas. Depois elas crescem mais e começam só a pensar na gestão sênior. Isso não é bom. É preciso construir relacionamentos autênticos. Todos que vocês encontram têm um propósito. Essas pessoas para quem vocês se apresentaram, todas têm um propósito. E construir relacionamentos fantásticos, autênticos, é a primeira coisa que os empreendedores fazem. A gente vai, conhece as pessoas e temos que tentar garantir que a gente agregue mais valor do que tiremos. Muitas pessoas conhecem os outros com a intenção de tirar algo delas. Que bom te conhecer, você tem um app, que bom te conhecer, você tem tal coisa. Mas a mágica realmente acontece quando vocês dizem, que bom te conhecer, mas como que eu posso te ajudar? O que eu posso ajudar você? Que desafios você está enfrentando? Nos quais eu posso ajudá-lo com a minha experiência? A minha filosofia sempre foi, eu vou dar sempre mais do que eu recebo. Ponto final. E isso me ajudou muito nos últimos 20 anos. Eu vou contar uma história interessante sobre relacionamentos. Bom, com 5 anos de Blue Band, eu tinha um presidente que estava gerenciando a empresa, tinha um CFO, um gerente financeiro, e eu fiquei um pouco arrogante. Tem uma grande equipe, eu vou me concentrar apenas nos grandões, nos peixes grandes. E me esqueci de concentrar nas questões menores. Uma vez o governo nos enviou uma notificação dizendo os tributos, os impostos da sua empresa não têm sido pagos há quase um ano. Vamos fazer uma auditoria. Todos os nossos ativos foram congelados. E eu pensei, bom, daqui a 2 semanas eu tenho que pagar quase 30 pessoas. A minha folha salarial, não é? O que eu vou fazer? Está tudo congelado. Eu falei com o meu gerente financeiro e eu percebi que ele tinha algumas questões pessoais e ele não estava fazendo o serviço da forma como ele deveria fazer, portanto, não estávamos pagando os impostos. Bom, aí a gente estava lá, no outro dia eu comecei a jogar basquete, era outra coisa, fui tentar tirar minha cabeça do problema, comecei a jogar basquete, passei a bola para o meu colega e ele caiu. Ele não sabia como jogar. A gente pensou, o que a gente vai fazer? O o árbitro não deu falta porque a gente estava perdendo e o pessoal estava batendo no nosso time. Todo mundo estava gritando. O nosso capitão da equipe chegou lá e brigou com o árbitro. E a gente foi lá e pegamos o nosso capitão e fomos direto para o nosso vestiário, tentando acalmar o pessoal. Bom, no outro dia chegamos, fui para a minha empresa, eu abri a porta da empresa e estava o árbitro lá. E o árbitro me disse, você é aquele cara que tentou resolver a situação lá no jogo de basquete, não foi? E ele era auditor, na verdade. Foi uma loucura, porque ele era o árbitro do jogo, mas na verdade ele era o auditor do governo. A gente conversou e ele me disse,
Isso me lembrou dessa ideia de tentar tratar as pessoas com o máximo de respeito, porque você nunca sabe quando vai encontrá-los de novo e que valor vocês podem oferecer e tomar, não é? Então lembrem-se disso. Todos que vocês conhecem, não façam presunções. Tratem-os com o maior nível de respeito. Deem, ofereçam antes de pedir. Faz sentido? Como é que está indo a tradutora? Muito obrigada. Tenho 10 minutos? Mais 10 minutos, gente. Então, vocês precisam se avaliar. Isso é muito importante quando se é um empreendedor. Você é o CEO, o presidente da empresa, o chefe. Não tem ninguém acima de vocês. Ninguém vai te avaliar, ninguém vai verificar o seu desempenho. Você é responsável pela sua própria avaliação. E, a não ser que reserve um tempo para realmente parar e tentar tomar uma perspectiva e se avaliar, você nunca vai melhorar. Outra coisa importante é sempre entender como está indo a sua empresa. Tendo boas métricas, a situação ideal está aqui. Esse aqui é um local mágico, com alto crescimento e alto nível de lucro. Aqui embaixo, você não é uma empresa. Tem talvez um escritório de contabilidade, alguma coisa assim, ganha o seu dinheiro e tal. E aqui é o pior, você não ganha dinheiro nenhum e não cresce de forma alguma. Aqui, isso aqui acontece com startups, quando elas perdem muito dinheiro, tudo bem, porque elas estão crescendo muito. Vocês veem aqui a imagem de um foguete. A questão desse slide é que a cada 3 meses, a cada mês, seja qual for a frequência, parem um pouco as coisas e se autoavaliem. Se vocês estão aqui em cima ou vocês estão entrando aqui, se vocês estão aqui no ponto mágico, se vocês estiverem se tornando arrogantes, não cuidando da sua equipe, não cuidando dos seus clientes, bom, vocês podem estar tendo problemas. Portanto, a autoavaliação é chave para o sucesso de uma empresa. E como empreendedor, como dono de uma empresa, a não ser que você tenha um conselho que cuide da sua avaliação, a autoavaliação é uma necessidade se quiserem permanecer no mercado. Visualizem sucesso. Quando eu era bem jovem, eu comecei a pensar em como visualizar o sucesso. Não se trata de pensar, eu quero ser rico e famoso. Não. Eu tinha que agregar maior paixão. Em uma época em que todos têm iPads, iPhones, o simples fato de pegar uma folha de papel, uma caneta e escrever o que você quer da vida faz mágicas, faz maravilhas. Bom, eu peguei esse livro aqui. Há 20 anos, comecei a escrever. Eu fazia colagens com as empresas com as quais gostaria de trabalhar. Eu até desenhei como seria a planta do meu escritório, que eu gostaria de ter um dia. Tudo isso eu coloquei nesse caderno. Portanto, se vocês não conseguem visualizar, comecem hoje. Eu tenho aqui uma história de sucesso porque eu dei início a esse processo inteiro há muitos anos. E até hoje eu faço isso. Deixa eu contar outra história para vocês. Em 2016, eu fui diagnosticado com um tumor nos meus rins. Ninguém sabia se era câncer ou não, mas levaram 6 meses para descobrir o que era aquela massa. Não era câncer, graças a Deus, mas eu pensava a cada momento que eu poderia morrer. E o meu pai faleceu de câncer, então me preocupei muito. A minha mãe me ajudava e estava todo mundo preocupado. E aí eu comecei a pensar, se eu tiver mais 20 anos, o que eu quero fazer? Vender a minha empresa. Foram ótimos anos, 10 anos, tudo bem, foi ótimo, mas eu quero vendê-la. 2, retribuir. Não sei como, retribuir, mas quero retribuir. E 3, falar mais, compartilhar a minha história. Bom, vamos pular para o final de 2016. Tudo passou, eu vendi a minha empresa e agora estou sendo mentor de alunos da faculdade que estão dando início a startups. Estou aqui no Brasil, falando na frente de vocês. Portanto, a visualização realmente funciona. Então,
Tantos de nós têm medo. Nós temos medos do fracasso. E o medo é a questão principal para a maioria das pessoas. Bom, tudo que vocês pensam que é assustador só na cabeça de vocês, porque a vida, no final das contas, não é tão assustadora assim. Bom, há anos, eu comecei um projeto no sul da Ásia para ajudar pessoas ou crianças que são criativos, que se sentiam burros, que não se sentiam valorizados, que os pais queriam que fossem médicos, advogados e tal. Como é que eu posso ajudá-los? A minha ideia ao começar esse projeto eu queria colocar pessoal de hip hop com tatuagens e eu queria botá-los ali no palco, porque depois você vai conhecer uma pessoa dessas e essa pessoa pode ser um grande empreendedor, pode ser muito inteligente, mas muitas dessas pessoas, esses jovens tinham medo de estar no palco. Mas tudo o que eu queria estava lá do outro lado desse medo. Era uma ponte que eu tinha que cruzar. E eu tinha que cruzar para chegar ao que eu queria. Não importa se você tem tantas pessoas na sua frente, você tem vergonha, mas quando você conseguir ultrapassar esse medo, seja o que você quiser, uma grande empresa, uma grande conquista, tudo está além daquele medo, você tem que ultrapassá-lo. Bom, se eu tivesse muito medo, nunca conseguiria fazer o que eu quero mostrar para vocês. Mais de 45 mil sul-asiáticos compareceram. 12 horas de oportunidades de engajamento. Exposição a mais de 300 artistas, 40 mil consumidores engajados, vendedores de comida. – 26 bandas, 12 horas de música. Ativações de zonas de marketing e uma Kid Zone, zona para os jovens. 500 mil impressões, 250 mil horas de rádio e conteúdo online. Dancing Fest Toronto. Então, ajudamos mais de 500 mil artistas ao todo. Fizemos uma mudança da percepção em todo o país e nada disso teria acontecido se eu tivesse medo de usar essa oportunidade. Então, ultrapassem os seus medos. Então, mais uns slides antes de terminar. Se você é um empreendedor e estiverem pensando nesse equilíbrio entre trabalho e vida profissional, vida pessoal, vocês nunca vão encontrar isso, esqueçam disso. Diga assim, das 9 às 5 eu vou trabalhar na minha empresa e aí, de noite, vai ser o meu tempo. Não, quando você começa uma empresa, você tem que se devotar 24 horas por dia. É como fazer uma escalada numa montanha. Vocês não podem descer. Vocês podem parar um pouquinho, respirar, olhar, mas não podem voltar, não podem descer. Entendam isso. Façam da sua vida o seu cliente número 1. Aprendi isso da pior forma, da forma difícil. Agora, eu trato o meu negócio como o meu cliente número 1. No meu caso, é a minha família. Eu sempre devoto tempo na minha agenda para meus filhos. Das 7 às 11, eu tomo café com os meus filhos, eu levo eles para as escolas. E nenhum negócio, nenhum telefonema é mais importante do que isso. Mas eu levei muitos anos para aprender isso. Façam da sua vida o seu cliente número 1. Construam uma grande equipe. Contratem de forma lenta, mas demitam de forma rápida. Últimos pensamentos. Todos pensam que o sucesso é um objetivo. Não, na verdade, o sucesso tem a ver com hábitos. O que vocês fazem desde quando acordam, a cada passo que dão, são hábitos. E o sucesso tem a ver com criar os hábitos certos para vocês. A última coisa que eu quero dizer para vocês é, quando vocês abrirem uma empresa, no final das contas, ninguém vai se lembrar do que vocês fizeram. Na verdade, bom, uma centena dos meus clientes, eles não se lembram de por que eles compraram de mim, mas eles sempre se lembram de como se sentiram valorizados, se sentiram apreciados.
Portanto, devemos pensar em como nós fazemos as pessoas se sentirem e não em como ou o que nós vendemos para pessoas. E a pessoa mais inteligente que eu conheço me ensinou isso, a minha mãe, que está assistindo. E eu quero realmente agradecer muito ao Cleberson e o Bruno, a #Mission Canada, minha equipe aqui no Brasil. Encontrei eles há 2 semanas, mas já sinto que são uns irmãos aqui nessa construção dessa ponte entre Brasil e Canadá. Se quiserem saber mais sobre a Ryson, sobre o que nós fazemos, esse pessoal, o Cleberson e o Bruno, são maravilhosos, eles conectam a gente. Muito obrigado por estarem aqui, espero que tenham inspirados a construírem um negócio agora. Precisamos de mais empreendedores no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Thank you professor very Bala. Parabéns a ambos pelas apresentações. Vamos aqui, temos muitas perguntas, vamos tentar sintetizar e alternadamente oferecer aos professores, né? Temos aqui a pergunta da Rafaele Johan e de Darcy Borba Santos Júnior, e ambos falam sobre a questão da faculdade. Como que nós podemos explorar melhor a formação de empreendedores nas faculdades brasileiras, no caso especial. Professor Trigo, por favor. Bom, eu acho que o primeiro passo é que as próprias universidades têm que ter empreendedores dentro delas, não é? E às vezes nem sempre é o caso. Portanto, acho que é a primeira coisa a fazer, é ter gente empreendedora que, no fundo, saiba o que é que custa ser empreendedor. Ou seja, quando eu estou dizendo é gente que monta negócios mesmo, não é? Há universidades nos Estados Unidos, não é? Por exemplo, o MIT, um professor que não seja ao mesmo tempo empresário, se calhar não é muito bem visto, se calhar não é o cara ideal para estar lá. Pronto, eu acho que, possivelmente, esse seria o meu primeiro passo. Foi por isso que eu me tornei empreendedor também, para também poder saber qual era a dificuldade e como fazer o processo. Depois é tal questão, eu acho que também é muito por este caminho, ou seja, aprender com quem já fez, tentar trazer também quem fez para partilhar os seus conhecimentos e depois estar lá e criar esta rede de mentores e de pessoas que podem ir acompanhando o processo do empreendedor. Depois há outra coisa que também é importante, que é a pessoa que quer ser empreendedor tem que saber que é ela que tem que fazer o caminho, ninguém vai fazer por ela, não é? As universidades podem ajudar, podem criar estas conexões, os contactos, criar essa rede. Mas quem tem que trabalhar a sério é quem quer ser empreendedor. E por vezes as pessoas também chegam e acham que ter a ideia que é o suficiente. Uma ideia não é nada, ok? Colocar a ideia na prática é que é importante. Porque ideias todos temos, aos montes. Quem realmente tem sucesso são aqueles que conseguem colocá-la efetivamente na prática. Portanto, eu acho que os melhores modelos é tentar ter professores que sejam também empreendedores e sejam empresários, olhar para aquilo que é a realidade do mercado e tentar que os programas efetivamente reflitam aquilo que é a prática e que os próprios programas percebam que esta questão do testar e ver se funciona, se não funciona, está acontecendo também com o próprio programa e antes de criar os programas, irem testar o Value Proposition Canvas, ou seja, eu tenho que ir entrevistar pessoas, ver se é por ali o caminho, não é? E mais uma vez, não aquela ideia eu criei e toda a gente é boba se não achar que o meu programa é fantástico. Pronto, eu acho que seria por aí o caminho de melhorar o ensino, não é? Agora, obviamente que tem tudo a ver com a prática. Não é? Eu tenho que ir para a prática, tenho que colocar as ideias no caminho, que senão não acontece nada. Obrigado.
Professor Bala, ainda nesse campo da formação, da educação, a preocupação de alguns aqui a respeito de como que o professor pode contribuir para identificar nos alunos aqueles que têm um perfil que propicie a inauguração de startups, né, empreendimentos, ainda no âmbito universitário. That's a great question. Ótima pergunta. Deixa eu tirar aqui o fone, então eu vou me escutar em português se eu não tirar. Ok. Acredito que a universidade e o sistema educacional estão fundamentalmente mudando, porque nós mudamos nossa forma de aprender. Quando eu era um aluno universitário, o caminho era muito simples. A gente terminava o ensino médio e depois universidade e um emprego. Mas a internet veio e bagunçou com tudo, porque agora podemos aprender de outras formas, não é? Então, a questão número 1 é que os profissionais têm que entender qual é o valor que estão dando. E os professores têm que entender qual é o valor que eles dão para os alunos. Porque os alunos podem ver tutoriais, eles podem ver YouTube, eles podem fazer várias coisas. Então, os professores têm que pensar que valor estou agregando para esses alunos que vêm até aqui. E os professores têm que se focar numa proposição de valor diferente. Na Ryerson, por exemplo, nós temos aulas teóricas, educacionais, e também temos o que nós chamamos de zonas. E as zonas fazem com que os alunos peguem suas ideias empreendedoras e coloquem elas num foco. Na minha zona de ciência e descoberta, nós nos concentramos em ajudar os alunos da física, biologia, química, engenharia e computação. Quando eles estão em aula, estão aprendendo e são inspirados por um estudo de caso que é apresentado, ou uma teoria, e aí tem uma ideia, por exemplo, aí eles têm um local para irem. Geralmente eles falam com o professor e dizem, tive uma ideia, o que a gente faz? Então eles vão para a zona, e ajudamos a testar o que eles estão aprendendo, construir com uma fórmula, construir um app, ajudar outros. Estão aprendendo academicamente, mas também estão testando. E eu acho que essa geração agora, elas querem fazer isso, eles aprendem com teste e utilizam a educação acadêmica para apoiar o que eles fazem. Nós, como professores, temos que nos adaptar a essa nova forma de pensar, uma forma de pensar diferente. Começa com os professores, com os administradores, com os conselhos educacionais, acadêmicos, porque se não fizermos isso, nós vamos perder esses alunos inovadores, porque eles vão achar que a universidade não é o local certo para eles. Bom, nós estamos muito melhores agora como professores do que quando eu era um universitário. Mas imaginem se a mesma zona, se as mesmas educação prática estivessem disponíveis há 20 anos, o que a gente veria de inovação no mercado seria muito maior. Então, eu desafio todos os professores hoje a começarem a pensar, se a gente mudar a nossa metodologia de ensino com maior inspiração, com maior prática, com maior treinamento, que empresas maravilhosas nós vamos fomentar. É uma boa forma de pensar nisso. Muito obrigado, professor Bala, professor Trigo. É hora de encerrarmos. As perguntas que nós recebemos aqui serão direcionadas pela coordenação do evento aos palestrantes para que possam, posteriormente, responder em contato com cada qual. Tá? Então, por favor, uma salva de palmas mais uma vez ao professor Bala, ao professor Trigo. Muito obrigado a todos.